Foi. Eu acho que foi. Se o número estiver correndo é porque foi. Me ajuda aí, gente. Pô. Meus irmãos, primeiro eu quero falar algo que eu acredito que toda pessoa que aparece no corpo fala. É um motivo de grande alegria estar aqui com os irmãos. E eu, pelo menos, estou muito contente porque eu estou na igreja de um amigo, de alguém que torce por mim. E eu não sei se você consegue entender quando eu falo isso, porque é claro que todo mundo sempre torce por você, uns a favor, outros contra, né? Mas quando eu falo torce por mim, é porque é alguém que fica alegre com a minha alegria. E é bom quando a gente tem gente assim, e uma dessas pessoas é o pastor Edson. É muito legal tê-lo como amigo, tê-lo por perto, ter como alguém que, se a gente precisar de uma lamúria, a gente pode fazer um pouquinho. Então, é daquela pessoa que se sabe que está passando por uma dificuldade, liga para a gente, para conversar com a gente, porque eu pelo menos uma vez, nunca mais eu faço isso, mas uma vez eu tinha falado para uma ovelha, vocês têm a mim no momento de crise, eu tenho quem? Aí a ovelha respondeu, você tem Jesus, pastor? Eu falei, obrigado, né? Então, no momento de crise, eu tenho Jesus na pessoa do pastor Edson para poder contar. E eu lembro que o dia que eu estava passando um momento bastante difícil, ele ligou para mim com a conta dele, me ouviu desabafo com a conta dele, com o crédito dele. E isso pode parecer bobeira, mas eu penso nisso até quando alguém me visita, que alguém deixou de fazer alguma coisa para separar um tempo para você. Então, é claro que ele não pensou nisso, mas eu pensei. Ele deixou de consumir o recurso dele com alguma coisa para ouvir um amigo. Então, nesse momento aqui, diante da sua igreja, eu gostaria de te honrar por isso, pastor. Não fica vermelho não, tá bom? Faz que nem eu não fico vermelho quando fico constrangido. Então, diante dessa situação, não sei por que eles estão rindo. Diante dessa situação, como eu falei aqui, é muito legal estar aqui. E hoje pela manhã eu estava falando sobre os irmãos de José na igreja, primeiro de Gianópolis, em que seu irmão está chegando, e aí os irmãos, José está chegando, e os irmãos falam assim, lá vem o sonhador, vamos ver o que dá os sonhos dele. E ele está chegando para aquelas pessoas que deveriam protegê-lo, que deveriam cuidar dele, e aquelas pessoas estavam arrumando um jeito de despachá-lo para o além. E é interessante isso, quando as pessoas que deveriam cuidar e proteger você são aquelas que lhe oferecem perigo. E diante dessa situação eu estava dizendo que quando a gente vai tendo algum tipo de sucesso, é muito comum que algumas pessoas comemorem com a gente, mas é muito comum que algumas também minimizem as nossas conquistas. Digamos que de repente você está há 20 anos querendo arrumar um namorado, e aí quando você arruma um namorado e vai contar para uma... Eu não fiquei muito preso, não? Não? Então tá bom, vai. Aí nesse caso, não, eu sou preto desde pequenininho, né, gente? Então a gente fica cabreiro. Aí, em relação a essa situação, eu estava falando, né, que às vezes tem aquelas pessoas que você vai celebrar, e aí você fala assim, olha, eu estava 20 anos querendo um namorado e apareceu esse. A pessoa fala assim, mas o nariz dele, né, fulano? Esquisito, né? É estranho isso, né? Porque pessoas que poderiam celebrar a sua vitória, mas de alguma forma elas desqualificam. Ou então, de repente, você arrumou um emprego, mas vale transporte é fraquinho, quer dizer, o vale refeição é fraquinho, né? Entende? Ou então você passou um concurso, mas esse concurso aí, né, qualquer pessoa passa, né? Eu vou tentar um bem top. Assim, eu não sei você, mas eu fico pensando assim, eu não consigo entender por que alguém, em vez de olhar pra gente e falar assim, poxa, que legal que você conseguiu. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre isso a partir de Gênesis, capítulo 37,
versículo 23, que eu vou refletir a partir do manuscrito desse meu livro, Entre os Sonhos de Deus e as Realidades Humanas, baseado na história de José, meu primeiro livro. E eu trouxe aqui, de minha própria lavra, nunca vi no dicionário o que é lavra, mas eu vi o pastor Benézio Soares Ferreira falando, achei bonito. Então, de minha própria lavra, tá ok? Esse livro aqui. E depois, se você quiser, você pode adquirir. E o meu segundo livro é Pastor para quê? Esse aqui é provocação, tá bom? Pastor para quê? Não falo de pastora, tá, irmãos? Eu falo pastor para quê? Ministério pastoral, tá bom? E a provocação é a respeito do que o pastor deve ser e fazer. É uma transcrição de um sermão, é um livro que dá para ler rápido e talvez você venha mandar um WhatsApp para mim, alguma coisa para ficar me cutucando. Mas é muito legal isso aqui, porque eu não sei você, mas é muito comum que as pessoas achem que o pastor é um cara que ganha bem e trabalha pouco, com exceção da família. A família não pensa assim. E diante disso, às vezes o próprio pastor absorve isso e faz coisa que não é para ele fazer. O pastor é o homem da Bíblia, mas aí ele vai para o trapor, entendeu? Aí ele vai para a contabilidade, ele vai para o computador, quando o trabalho dele deveria supervisionar. Até porque essa é a área dele. E ele, como é um membro do corpo, ele não é todo o corpo, não adianta ele tentar matar no peito e fazer o trabalho de todo mundo. Ele não vai fazer bem feito, vai ser criticado por alguém que deveria estar fazendo e não está fazendo algo do corpo de Cristo. Então, é um livro bastante interessante, que o lançamento dele é terça-feira, na Igreja Batista Teles de Menezes, igreja onde eu sou membro. Teremos um culto lá às 7h30 da noite, mas como ele chegou antes, e eu tenho que levar o leitinho para casa, eu estou divulgando antes, fazer o quê? Não tem culpa se o livro chegou antes do dia planejado. Mas, meus irmãos, vocês que acharam, levantem-se por gentileza, fiquemos de pé. Ficar de pé sem ter achado não vale, tá ok? E fingir que achou também não vale. Então, os irmãos podem ler, mesmo que as versões sejam diferentes, todos juntos, do versículo 23 ao versículo 27. 3, 4. Os irmãos podem sentar. Lendo assim, eu fico imaginando, eu acho que Judá estava achando que estava sendo legal com José. Aí eu não sei se dá para perceber, quando aqueles que deveriam nos proteger são aqueles que mais nos prejudicam. Isso é complicado. Só que não tem para onde correr. A vida é assim, as pessoas são como são. E a gente não pode negar que esses rapazes, eles não eram tratados da mesma forma que José era tratado. Minha falecida mãe dizia que ela amava todos os filhos igualmente. Eu nunca acreditei nela, mas também nunca desmenti, entendeu? Mas agora que ela não está mais aqui para ouvir, aí eu falo dela para todo mundo. Então, é natural que de repente um filho seja diferente do outro. Às vezes tem aquele filho que é o confidente, que conta as coisas, que ouve o papo. É mais fácil a mãe ou o pai se apegar a esse filho do que aquele outro que só vem para tirar, Pai, tem um pouquinho aí? Aí a mãe, meu filho, eu estou passando por isso. Mãe, feijão está pronto. Entende? Então,
há naquele filho que se importa mais e é natural que haja uma reação. O problema aqui é que Jacó tinha predileção por José, porque a mulher de Jacó, mãe de José, era preferida a outra mulher de Jacó, que era mãe dos outros irmãos. E aí o que acontece? José acabava tratando claramente com diferença, e isso feria os outros irmãos. José, coitado, não tinha culpa disso, o pai dele é que fazia isso. Mas alguém, já viu alguém se aborrecer com o mais forte? Geralmente a gente se aborrece com o mais fraco, né? O cara toma um sabão do patrão, ele vai descarregar no patrão? Não, ele vai descarregar onde? No colega ou em casa, né? Dependendo do colega, se o colega sabe os de dom, ele não se mete com o colega. Mas em casa, ele vai dar bronca na mulher, que vai dar bronca no filho, que vai chutar o cachorro, que vai morder o gato, que vai correr atrás do rato, né? Todo mundo vai mais fraco. Então vamos pegar José. E o pobre do José estava indo lá para ver os irmãos. Eu fico pensando na cena, José está indo para ver seus irmãos. E enquanto José está indo, seus irmãos estão tramando um jeito de prejudicá-lo. E aí Rubem até falou o seguinte: gente, não faz isso não, em vez de matar, porque a questão é, vamos quebrar. Irmão, vamos quebrar, irmão. E o que acontece? O outro fala assim: não mata não, vamos jogar aqui. Porque Rubem tinha a seguinte ideia: depois que eles forem para lá, eu vou pegar o menino e devolvo para o pai. Mas aí veio a caravana, né? E aquela caravana, quando chegou, o outro irmão, que não sabia do plano do irmão, e também eu acho que não ia concordar com esse plano, fez o quê? Até porque Rubem era um só, os irmãos eram vários. Então ele tinha que ser perspicaz, ele tinha que ser sagaz, porque na força ele não ia conseguir. E se Rubem era um cara esperto, pensou assim: quem detona um, detona dois. Se mata um irmão, mata o outro, né? É o que a gente aprende com um fofoqueiro, né? O cara vem falar de mim, com você já sabe que se você der mole, entra na lista dele, né? Olha, não sabe da maior, sabe que fulano falou isso de você. Ó, zip, zap, não devolve. Porque quem garante que quem trouxe não vai lá? Então o Rubem estava ligado. Ele estava ligado: peraí, estão armando contra o meu irmão. Se eu entrar nesse negócio, não vão fazer, vão me pegar também. E aí, nesse caso, Judá tem aquela ideia brilhante: em vez da gente matar, vamos fazer o dinheiro com o nosso irmão. Gente, família, essa família é muito linda. E aí, nesse caso, diante dessa situação, fizeram o quê? Agarraram José. Eu fico pensando como é que deve ter ficado o coração do cara. Eu estou indo ver meus irmãos. Meus irmãos do nada me agarram, me jogam dentro do poço. Se o poço estava sem água, como é que deve ter sido? Como é que ele caiu? Imagina se de repente é uma coisa da altura da galeria no chão. Quem se importou? Luxação, torção, fratura. E aí? Como é que deve ter sido o tom? Gente, a vida é como ela é. E aí você olha uma situação dessa, né, em que José está lá, naquilo que o bispo Macedo chamaria de o fundo do poço. O fundo do poço. Sim ou não? E aí, diante disso, eu gostaria de dizer para você que o fundo do poço não é o seu fim. Mais uma vez, o fundo do poço não é o seu fim. E o que eu observo? Que todas as histórias de fé começam a manifestar milagres quando parece que é o final da história. Ana não pode ter filho, vem o milagre. O povo está na frente do mar, Faraó vindo atrás, vai morrer, tem milagre. Você pode reparar que as histórias de fé são mais ou menos assim: Abraão está velho, Sara está velha, vem milagre, nasce um filho. Então, o que eu observo aqui? Que esse fundo do poço é o começo de uma escalada de grandeza na vida de José. E eu gostaria que você começasse a tratar a sua tribulação com um pouco mais de carinho. Porque José, se ficasse na casa do papai, José teria uma vida cômoda, José teria uma certa prosperidade. Desconfio que na herança Jacó
ia fazer um cambalacho, José ia ter mais coisa do que seus irmãos. E aí seus irmãos desesperados fizeram o quê? Vamos tentar atrapalhar o processo. Mas a ação dos seus irmãos só potencializou aquilo que Deus estava para fazer. Só contribuiu, como diz Romanos 8:28 para nós. Romanos 8:28 diz o que para a gente? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Você ama a Deus? Amém? Então, se você ama a Deus, todas as coisas cooperam. Só que esse bem não significa você se dar bem. O bem significa o propósito de Deus para a sua vida. E Deus tinha um propósito para a vida de José. E ninguém pode amaldiçoar quem Deus abençoou. Deus tinha estabelecido o que iria acontecer com José. Mas José contou algumas coisas para a gente que não torcia para ele. Até torcia, mas não a favor. Outra coisa para a gente ficar atento. Claro, José, 17 anos, está feliz. Eu tive um sonho. Eu sonhei que vocês iam ficar tudo assim, ó. Oh, gente, pelo amor de Deus, se você tiver um sonho desse, não conta pra gente, a gente vai ficar chateado contigo. Quem fulano pensa que é? Tá dando para entender? Soltou as negras? Não, rapaz. Entende? E aí é interessante a gente ficar atento a isso, porque quem disse que todo mundo vai ficar feliz com a sua vitória? Eu, pelo menos, eu tenho um lema de substituir inveja por admiração. E eu tenho aprendido que substituir inveja por admiração só tem me trazido lucro. Digamos que o pastor Edson tenha conseguido êxito em algo que eu gostaria muito e não consegui até hoje. Eu chego perto dele, dou os parabéns e pergunto: como você conseguiu? Ele, como alguém que já conseguiu, vai levantar a sobrancelha e vai começar a me dar conselhos. Bem, jovem, eu vou te contar o que houve. E eu vou receber. E a minha vida vai mudar. Agora, com a inveja, o que eu ganho? Eu vou falar mal dele com vocês. E aí, dependendo, alguém vai falar mal dele comigo. A gente vai ficar feliz desconstruindo a imagem dele. E a gente vai continuar na mesma. Ninguém ganha. Agora, na admiração, não. Olha, pega esse caminho, fala com fulano, vai em tal lugar. Daqui a pouco, aí eu chego para ele e falo assim: cara, já consegui isso aqui. Isso aí, continua, vem mais aí. Ou então, não consegui, não desiste. Por quê? Porque nisso que ele vê que eu torço por ele, ele começa também a torcer por mim. Agora, se ele percebe que eu estou igual o sapo, né? Na lama de olho grande, ele fala assim: pô, vou ficar meio longe do rompedor. Não porque o olho grande vai pegar nele, mas é porque, meu Deus do céu, é legal você compartilhar a vitória com gente que quer a sua desgraça? Não tem como. Se você ler uma palavra de vida, você deve lembrar que, de acordo com o grego, você vê lá nas obras da carne ciúme e inveja. O ciúme, de acordo com a Bíblia, é você querer o que o outro tem. Acontece demais com a gente. Agora, a inveja é quando você está naquele nível de querer que o outro perca o que tem. Já viu aquele irmão que está com aquele carrão que você queria? Aí o carrão do irmão bate. Coitado do irmão, né? Uma poneta assim, mas tá vendo também? Aquele carrão, entende? Eu sou de um tempo que às vezes tinha gente que comemorava quando a filha da irmã engravidava antes de casar. É complicado isso. Porque a gente vê a pessoa tão feliz, e às vezes a pessoa nem está tão feliz, às vezes tem problema de saúde, está postando no Instagram um sorriso, mas às vezes a pessoa está passando por uma luta, e a pessoa de repente está lutando pra caramba para ter aquele negócio, de repente o carrão está na busca e apreensão da pessoa, mas a gente não sabe que está com inveja. Então, assim, eu quando penso em ter inveja de alguém, eu penso, sabe o que é o seguinte: em vez de eu pensar assim, poxa, o cara é sortudo, eu penso o seguinte: qual o preço que ele pagou para estar onde está e ter o que tem? Porque inveja de semeadura ninguém tem, irmão. A gente só tem inveja de colher. Começa a pensar nas noites sem dormir. Começa a pensar nas dificuldades que a pessoa passou. Começa a pensar num monte de coisa que... Ah, quer saber? Quer isso não. Está caro demais esse negócio. Entende? E aí,
nesse contexto aqui, seus irmãos lhe arrancaram a túnica longa. Lembra? Aquele presente que o pai deu, que só aumentou. Assim, José eu entendo, mas Jacó eu não entendo não. Sabe, tem gente que às vezes faz coisas que só prejudica. Só prejudica. Por que Jacó fez isso? Tudo bem que ele amava o filho, mas meu Deus do céu. Está entendendo? José era um garoto novo, mas Jacó já era burro velho. Sabe? Deixando a coisa pior do que já estava. Primeiro que é o seguinte, tem gente hoje que, porque na Bíblia tem poligamia, né? Davi era um segundo o coração de Deus e tinha um harém. Irmão, quem é casado tem uma mulher só, sabe como é que são as coisas. Imagina duas, sendo que uma se sente desprezada. Como é que devia ser essa família? Imagina, a mulher favorita já deve dar um pouco de dor de cabeça, com todo respeito às irmãs, claro. Raquel tinha problema, as irmãs aqui são tudo top, entendeu? Agora, o que acontece? Raquel já de repente já podia, né, como uma pessoa normal, não ser uma esposa perfeita, e era preferida. Imagina Léia, que era desprezada. E ainda tinha, por exemplo, as servas das esposas, que devido àquela questão, né, de ter uma grande descendência, as suas esposas ofereceram, né, não tinha como, né, ter bebê de proveito, inseminação, esses negócios era daquele jeito, do modo antigo. E aí nesse caso, imagina aquelas servas como assim, Jacó era um camarada assim, ele é referência, é o cara que tem mais dinheiro, é o cara que tem mais status. Então, de repente, elas tinham até algum tipo de afeto, mas não podia ter muito afeto, porque não era o marido delas. E a outra, que era esposa, por mais que fosse preferida, sabia que o seu esposo tinha que ter relações sexuais com a outra. Olha o rolo. E tem crente hoje que vai querer defender algumas questões do Antigo Testamento. E eu nem falei de 4 sogras, eu só falei de 4 mulheres. Entendeu? Então, observa bem, né? Observa bem, né? Eu nem vou falar na questão do desempenho de Jacó, porque nessa época a gente nem se preocupava com isso. Mas hoje tem que se preocupar, o verdadeiro está aí. Abre o teu olho, irmão. E aí, nesse caso, né, os seus irmãos arrancaram a túnica longa, agarraram-no, o jogaram no poço que estava vazio e sem água. E o escritor fez questão de dizer que o poço estava vazio e sem água. Deve ter doído. Deve ter doído fisicamente. Deve ter doído emocionalmente. Meus irmãos, Paulo fala em Gálatas: se vós mordeis e devorais uns aos outros, cuideis para que não vos consumais. Desculpa, falar na segunda pessoa é complicado, né? A gente até começa, levantar, eu vos saúdo, mas depois a gente começa a se perder. E aí, nesse caso, a gente, por exemplo, vai observar que aqueles que com muito esforço, se necessário, tentarão tirar a sua túnica, os seus bens e o seu prestígio. Existem pessoas assim. Bom seria que não existisse. Às escuras, ilicitamente, muitos tentam nos prejudicar. E é interessante isso. É interessante o fato de você, observa bem, o que Davi fez a Saul? O que Davi tinha em comparação ao que Saul tinha? Mas ainda assim, Saul tentava prejudicar Davi. Vamos pensar, por exemplo, Elias. Elias era um homem de Deus, sim ou não, gente? Não para Acabe. Acabe dizia que ele era perturbador de Israel. Você entende que você, por mais legal que você seja, você nunca vai ser muito legal. Nunca. E é importante você estar atento a isso, porque seria bom que essas coisas não existissem no mundo, mas existem. E por que existem? Porque nós somos seres humanos. Por isso que a Bíblia fala: andar em espírito e não satisfareis as concupiscências da carne. Eu prefiro falar super desejo, porque concupiscências
É igual quando o pastor quer brigar com a igreja e fala: vocês têm que deixar essa letargia. Ninguém fica chateado com o pastor. E aí, nesse caso, que nós possamos estar sempre andando no Espírito. Por quê? Porque a nossa carne, ela não colabora. E se nós não formos iluminados pela luz do Senhor, a tendência é o que há de pior em nós vira à tona. É importante a gente estar atento a isso. Mas fulano de tal, depois de 40 anos de casamento, fugiu com a fulana para o Paraná. Como é que pode? É simples, ele é um ser humano. Por isso que a gente precisa investir no casamento desde a época do namoro. Por isso que a gente precisa investir mais na intimidade relacional do que a física. A física é fácil, irmão. Até os cachorros têm intimidade física. A relacional é que é osso. Como diz não sei se é da Adriana Calcanhoto ou Paula Toller, eu confundo a voz das duas, mas do filhinho perguntando na letra da música dela: por que você é Flamengo e meu pai é Botafogo? Imagina os dois num campeonato. Como é que fica aquela criança? Ou se de repente o marido é evangélico e a mãe é da Umbanda, como é que fica aquela criança? A gente pensa muito na intimidade física, nos amassos, nos apertos, mas é o seguinte: aquela pele rica em colágeno vai começar a ficar enrugada lá na frente. Aquela barriguinha sequinha vai começar a ficar um pouco cheia. Aquela franja vai subindo, chega aqui na nuca. Está dando para entender? As pessoas mudam com o tempo. E se você se apaixonou só pelo corpo, se você está namorando o corpo, se você está casado com o corpo, quando o corpo mudar, o casamento acaba. Aí eu não sei se dá para perceber, mas fulano não devia fazer isso. Não devia, mas ele é humano, então ele tinha que estar semeando desde lá de trás. O tipo de pastor que eu quero ser lá na frente não depende de lá na frente, depende de agora. O tipo de saúde que eu quero ter daqui a 30 anos não depende daqui a 30 anos, depende de agora. Eu não sei se dá para você perceber que tudo pode dar errado. Então a gente tem que fazer o quê? Como dizia o meu pastor, tem que matar o galo antes dele cantar, tem que frear o carro antes da curva. E aí a tendência das pessoas é o quê? Meu Deus, por que isso aconteceu comigo? Não é porque isso aconteceu comigo. A questão é como eu faço para não acontecer comigo. Eu não sei se deu para perceber que assim, olha, sua vida pode ser maravilhosa, mas ela não vai vir de graça. Você tem que tomar algumas decisões. Você tem que fazer algumas coisas por ela. É claro que a tendência da gente é o quê? Deus vai fazer. Deus já fez, irmão. Deus fez você. Entende? Deus vai abençoar a minha família. Vai, através de você. É importante a gente ter isso em mente. Eu estava conversando com uma pessoa hoje, a pessoa ela estava chorando. Eu estava conversando com ela, eu tenho falado muito sobre discipulado e falando, sobre a gente sair daquela mentalidade de crente-cliente para discípulo-discipulador. E aí, nesse papo que a gente está batendo, ela estava super animada, chamando um, chamando o outro, chamando um, chamando o outro. E aí, ela chegou para mim e falou assim: pastor, chorando, olha, levar as pessoas para Jesus, para mim não é difícil. Para mim difícil é levar para a igreja. Porque às vezes a gente leva, e aí se a pessoa está tatuada, recebe um olhar torto. Se é um homossexual, recebe um olhar torto. Se é uma pessoa que está vestida como piriguete, recebe um olhar torto. E aí como é que fica tudo aquilo que eu falei sobre Jesus para ela, quando ela vai na família de Jesus e é recebida desse jeito? Aí eu botei a mãozinha, botei um joinha e vou orar por ela. Porque possivelmente essa igreja vai dizer que a igreja não cresce, mas não para perceber que eles contribuem para não crescer. Não sei se deu para você perceber que o que eu estou falando aqui é o seguinte: Deus, Ele quer fazer um monte de coisa, mas pode reparar que tudo que Deus quer fazer na humanidade, Ele quer fazer através da humanidade. A muralha de Jericó caiu, mas não foi Deus que rodeou a cidade.
O mar vermelho se abriu, mas não foi Deus que tocou na água. Você consegue perceber? Jesus multiplicou os pães, mas Jesus não trouxe os pães. Entende? Deus, Ele olha para cá, para essa terra, e está procurando parceiros. Deus está fazendo alguma coisa no mundo e eu quero participar. Eu gostaria que você também quisesse. Agora, se eu me omitir, Deus vai levantar o outro e eu vou deixar de colher, porque eu não plantei. Tem um corinho, né, de uma igreja neopentecostal que fala: mas o chão só dá se a gente plantar. Claro que está falando né, mas deixa quieto. E aí agora, em relação à questão de eu não sou hoje o que sou por acaso, eu sou uma consequência de escolhas que eu fiz lá atrás. Eu tenho problemas de saúde relacionados a decisões que eu tomei. Eu tenho dificuldades no meu organismo, no meu pensamento, nas minhas emoções, por causa de coisas que aconteceram lá atrás. É que quando a gente é mais jovem e a gente sabe de tudo e não tem medo de nada, a gente não escuta muito o conselho dos nossos pais. Meu pai falava: olha a postura. E aí eu ficava todo encurvado. Agora eu sinto dor na lombar. Então, se eu ficar assim, a lombar fala assim: está doendo. Aí eu vou e fico direitinho. Antes não doía, eu podia ficar um tempão. Minha mãe falava: escova os dentes. Aí teve que tirar um dente aqui, teve que tirar outro aqui, porque deu panela. Aí a gente vai passando xilocaína. Quando a terra ainda era jovem, irmãos, a gente tinha uma pomada chamada xilocaína, só os potes lembram. E aí, nesse caso, nessa situação, eu não sei se dá para perceber, boa parte das minhas cabeçadas foram conselhos que eu não ouvi. E hoje, lembrando, eu faço o quê? Vou botar o boi na sombra, porque eu não quero, nos próximos 30 anos, tomar as decisões erradas que eu tomei nos últimos 30 anos. Eu queria muito, irmãos, falar alguma coisa do tipo: olha, Deus vai fazer, Deus vai fazer, Deus vai fazer, está entendendo? Eu vou voar, está entendendo? Eu queria muito fazer um negócio desse, mas eu não sei se dá para perceber que Deus não trabalha sozinho. Pode repetir comigo essa frase? Deus não trabalha sozinho. Ele quer salvar esse bairro, mas quer salvar através de vocês, e agora? Entende? Ele quer fazer um monte de coisa na sua casa, mas quer fazer através de você. Ele quer que o meu filho seja muito educado, mas quer fazer através de mim. Entende? Ele quer que as pessoas na escola, na faculdade, no trabalho, conheçam a sua glória, mas ele quer que isso aconteça através dos irmãos. Ele não quer fazer sozinho. E às vezes, nas nossas orações, a gente ora de um jeito como se a gente fizesse assim: Senhor, faz o gol aí. E aí, gente, Deus é Deus, Deus não é brasileiro não. Ele é que é o Senhor, eu sou o servo. Eu tenho que fazer aquilo que Ele quer que eu faça. E aí, voltando para cá, eu não sei se dá para perceber que existem essas pessoas. Só que, muitas vezes nós dizemos o quê? Eu não evangelizo por causa disso. Irmão, o que fulano faz é problema de fulano. Você não vai dar contas a Deus do que fulano fez. Você vai dar contas a Deus do que você fez. Eu não tenho como perdoar fulano de tal porque fulano de tal fez aquilo comigo. Ele vai dar conta a Deus por aquilo que ele te fez. E você vai dar conta a Deus da decisão que você tomou em relação a isso. Mas ele era o pastor que podia ter feito. Ele vai acertar as contas com Deus. Se eu ficar amargurado aqui remoendo, eu que vou acertar as contas com Deus por causa disso. Cada um vai dar conta da sua própria realidade. Cada um vai levar a sua própria carga. E aí o que acontece ali no contexto de José? Naquele contexto, seus irmãos fizeram aquilo. E o poço não foi para sempre na vida de José. José é jogado no poço. Daquele poço, ele vai ser escravo na casa de Potifar. Lá também ele é injustiçado. A mulher de Potifar olha para José e canta a música do Michel Teló. Ai, se eu te pego. Se eu te pego. E aí José, capina.
Desculpa aqueles que admiram José. Ele capina, mas parte da roupa dele está na mão da mulher. E aí, a gente observa o seguinte, que ele lutou contra algo que talvez ele estivesse sendo pressionado. Porque a gente sabe que não existe mulher feia, né? Existe marido sem dinheiro, a gente sabe disso. Então o que acontece? Não, porque, lá, fulano é bonitona também, sabe lá quanto que é gasto naquilo ali? Agora o indivíduo não investe R$10 no cabelo da mulher para fazer uma chapinha na casa da Clotilde e ainda quer reclamar. Fala sério, né? Então o que acontece? Imagina, a mulher era esposa de um oficial do rei. A mulher devia ser top dos tops, né, gente? Pelo amor de Deus. Como é que devia ser o perfume da mulher? Como é que devia ser a roupa? Como é que devia ser a compleição física da mulher? Hoje é mais fácil o homem rejeitar a mulher porque elas estão vestidas para matar na pista para negócio, né? Diferente. Mas assim, nem sempre foi assim na história da humanidade. Eu mesmo peguei a época que tinha que dar uma ideia. A menina podia estar a fim de... jovens, vocês não vão acreditar nisso. Mas algumas décadas atrás, quando a gente queria namorar, a menina podia estar interessada na gente. Mas a gente tinha que chegar perto. Você vem sempre aqui, a gente se conhece. Alguma coisa a gente tinha que fazer. Hoje não. Hoje elas vão no portão na casa dos camaradas, a mãe já vai com a escopeta na mão, né? Porque assim, lá vem ela pegar o meu bebê, entendeu? Então, assim, hoje é complicado. Eu sou de um tempo que as mães diziam assim: prenda suas cabras que meu boi está solto. Hoje não. Hoje prende os bodes, que as cabras estão soltas. E aí, nesse caso, no tempo de José, eu fico pensando como é que deve ser. Você está sendo galanteado, seduzido. Você está sempre tendo que trabalhar. E ela está ali de bobeira, para lá e para cá. Imagina um dia, dois, uma semana, duas, um mês, dois. Imagina a situação. Imagina, José, tem como você consertar com você que ela está aqui? Imagina isso todo dia. O cara resiste. Era para ele receber uma medalha, né? Mas sabe o que ele recebe? Cabelo. Parece que José chutou uma bomba, né, gente? Coitado. E aí, nesse caso, você olha para uma situação dessa. Não, sofreu muito. Minha sogra, quando viu a novela, ela falava assim: gente, José sofreu mais que Jesus, né? Perdoa minha sogra, tá, gente? 80 anos, tá variando, quase chamando Jesus de genético. E aí, nesse caso, em relação a isso, onde eu quero chegar? Essas pessoas, elas vão prestar contas a Deus. Cuida da sua vida, joga o seu futebol, dê o seu melhor. Eu costumo usar a seguinte frase: não é porque o cachorro te mordeu que você vai morder o cachorro. O cachorro te mordeu porque é cachorro. Você não vai morder porque você não é cachorro, você é gente. Deus espera mais dos seus filhos. A Bíblia fala para a gente não pagar o mal com o mal, mas pagar o mal com o bem. Porque a partir do momento que você paga o mal com o mal te pegou, filho. Aí já era. Aí eu lembrei do Senhor dos Anéis, mas eu estou citando muita coisa no mundo aqui, né? Desculpa aí, pastor. Semana que vem o pastor vai consertar isso tudo. Aqui na minha frente não, tá, chefe? Para não ficar mal aqui. Tá ao vivo na internet. Então, observa bem. Sabe? Aí você olha a seguinte situação. O cara, ele é jogado no poço. Aí ele vai ser levado como escravo. Quando ele está ali, é mandado para a cadeia. E aí, na cadeia, ele vê uma pessoa com necessidade. Quando ele vê aquela pessoa com necessidade, duas quer dizer, quando ele vê as pessoas com necessidade, ele pergunta: o que aconteceu com você? Gente, eu acho essa parte para mim é fenomenal e eu gostaria, por favor, né, se tem alguém cochilando na internet ou está de olho fechado, mas está orando por mim, por favor, para tudo e olha, corta para mim. Olha só, se você pode esquecer tudo que eu preguei, mas não esqueça isso, por favor. José, entre a prisão e o palácio, ele passa por uma porta chamada serviço. Ele vê gente sofrendo e ele pergunta: por que você está assim? Ele perguntou por empatia, mas ele não sabia que ali
estava a entrada dele para ser o segundo homem em comando do Egito. Porque ele chega, ouve o sonho, Deus o abençoa, ele interpreta o sonho. E ele fala para o cara: lembra de mim, eu estou injustamente aqui. Pô, ó, não é assim? Estamos juntos. Mas quando o cara saiu da cadeia, foi para o palácio, lembrou de José? Sim ou não? Não, é desse jeito. E aí, até que Faraó teve um sonho. E aí ele lembrou que ele não foi legal com José. Aí eu não sei direito também se a consciência pesou ou se ele pensou: agora minha carreira vai deslanchar, porque Faraó está com um problema. Eu conheço um cara que tem a solução. Porque, vamos e venhamos, né, gente? Só tem um lugar que a gente aceita todo mundo: igreja. Mercado de trabalho não. Dá muita dor de cabeça para ver se você não gosta. Ou vai ser transferido para nada. Estou falando sério. Então o que acontece? Aí aquele cara ali, opa, vou apresentar. Aí José, que foi preso, foi vendido como escravo aos 17 anos. Passou 13 anos, irmãos, escravo, preso. Sua juventude foi roubada. Aos 30 anos, homem feito, cheio de dores. Fico pensando nas cicatrizes. Porque Potifar não o matou. E eu pergunto: por que será que não matou? Eu desconfio que é porque sabia a mulher que tinha. Cá para mim, entendeu? Isso é interpretação intuitiva, não é nenhuma exegese não. É só a maldade do meu lado ruim aqui interpretando a Bíblia. E aí o que acontece? Porque podia matar. Hoje o cara traído mata. Imagina o cara com o poder que Potifar tinha. Por que não matou? Porque devia ter noção de quem era José e de quem era a mulher dele. Mas deve ter dado uma coça para manter a moral. Eu fico pensando nas cicatrizes de José, de cair naquele poço, nas cicatrizes de José na casa de Potifar, e agora diante do rei. E aí eu lembro da música A Marca da Promessa, né? O meu Deus nunca falhará, eu sei que chegará a minha vez. E eu fico pensando numa trilha sonora, ele chegando lá, olhando para trás, tudo aquilo que passou, toda a lágrima que chorou, toda a traição que sofreu, toda a maldade. E aí ele olhando e vendo o seguinte: agora eu entendi. Fazia parte do plano. Um plano que, por mais que as pessoas tentem deter, ninguém pode amaldiçoar quem Deus abençoou. E a gente pode falar amém sem problema, tá, gente? Eu não vou ficar preocupado não. Então, aí em relação a isso, eu gostaria que você pensasse nisso. Meu Deus, em relação a isso, eu gostaria que você pensasse nisso. Esquece isso. Chega disso, é muito isso, né? Mas o poço não é para sempre, não. Eu não sei qual é o seu problema, eu só sei que o poço não é para sempre. E aí, eu vejo um Deus que toca o coração das pessoas. Rubens pensou o quê? Não vamos matar o garoto, vamos jogar na cisterna. Judá pensou o quê? O que a gente vai ganhar matando o irmão? Vamos vender. Tudo bem que não foi muito boa a intenção, mas ainda assim, existem linhas invisíveis traçadas pelo Deus que está escrevendo a história das nossas vidas. Você nasceu numa favela, criado por mãe solteira, ou de repente foi espancado quando criança, foi mandado embora do trabalho injustamente, de repente desconstruíram sua imagem na sua igreja, coisas que de repente você não merecia. Mas nada disso fugiu aos olhos de Deus, como desde antes da fundação do mundo tinha incluído você nos planos dele. Todo tipo de dor, de mágoa, de sofrimento, de pressão, de luta, se você é de Deus, só serviu para forjar o diamante que Deus tem lapidado na sua vida desde antes da fundação do mundo, no coração de Deus. Eu gostaria que você pensasse assim: você não está nessa vida por acaso, você faz parte de um plano eterno. E aí eu creio no Deus que toca no coração das pessoas, por mais duro que seja. Tramaram a morte de José, o que tinha em mente foi mudado a ponto de não mais matarem o rapaz. E assim acontece com a gente também. Talvez José não soubesse que sua vida estava sendo decidida naquele instante.
Ele já estava preso no poço. E eu gostaria que você pudesse ser grato ao Senhor pelos livramentos que você nem imaginava que tinham ocorrido. Eu não faço ideia. Hoje eu fui pregar numa igreja. Estou eu chegando. Eu não sou Adélio Bispo não, mas eu tenho 4 celulares. E aí, o que acontece? Quando eu estou chegando com o notebook, meus 4 celulares, tem um rapaz assaltando uma menina na porta da igreja. E a menina, numa reação que teve, entrou direto, ela não parou para dar o celular. E aí ele foi, viu o pessoal da igreja olhando para ele, pediu desculpa e tal, falou para a gente, Deus abençoe vocês, está falando sério. E desceu de moto. Eu pensei, meu Deus, se ele soubesse que eu estou igual a Adélio Bispo, com 4 celulares aqui, eu estou com um notebook, e ele vinha em cima de mim. Entende como é que é o negócio? Livramento que eu não esperava. E eu não ia me sentir mal se eu fosse roubado não, porque tem gente que tem aquela ideia de assim, Deus me livrou, tá, mas e os seus outros irmãos? Eu entendo que Deus sabe por que coisas boas acontecem, coisas ruins acontecem. Meu filho é saudável, glória a Deus, mas se ele tivesse a saúde bastante comprometida, glória a Deus também. Porque só pais especiais podem ser pais de filhos especiais. Não é qualquer som do bom que pode ser filho de um garoto com problema de saúde. Deus sabe por que algumas coisas acontecem. Se meu filho tem algum problema, é porque Deus viu que eu podia cuidar dele. E não era para ser outra pessoa. E aí então a gente olha e veja que, por mais que pareça, Deus tem nos poupado, irmão. Ah, mas a minha vida é muito sofrida, podia ser pior. Talvez você não perceba isso. Enquanto